Aleluia, glória a Deus, aleluia. Bom, eu estava orando, perguntando para Deus o que Deus queria trazer para nós nessa manhã, e Deus me fez buscar o livro de Efésios. Isso porque o nosso coração pastoral, nós temos nos preocupado demais com a noiva de Cristo, com a igreja que nós temos visto, porque a noiva são aqueles que já estão se preparando, mas nem todos na igreja estão se preparando, nem todos dentro da igreja sabem o que é este caminhar com Deus como uma forma de nova vida, nova história, novo recomeço, e isso é importantíssimo. Por que eu estou falando isso, queridos? Como surgiram, mas assim, muitas pessoas, não é uma ou outra não falando, nossa, como piorou, quanta luta, quanta dificuldade, parece que a gente entra para Jesus, a coisa piora, porque só está dando cada vez mais problema, e foi por isso que Deus falou Efésios, e Efésios é o segundo livro que eu mais leio, o primeiro é Jó, vocês sabem disso, mas Efésios é um livro maravilhoso, e eu quero começar com vocês, onde está escrito Efésios capítulo 3, versículo 17 ao versículo 19, diz assim a palavra do Senhor: e assim, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados, alicerçados em amor, isto para que, com todos os santos, vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura, a profundidade e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que, olha a finalidade, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Tudo começa, queridos, com o amor de Deus para o ser humano. Com a queda, nós sabemos que com a queda de Adão, todos nós caímos. Nós caímos e ficamos destituídos da glória de Deus. Mas nós não ficamos destituídos da graça de Deus. A graça de Deus perdurou. E essa queda trouxe separação entre nós e Deus, é o que diz a palavra de Deus. Mas a Bíblia diz que Deus chegou e falou assim, Ele foi atrás de Adão e Ele falou: Adão, onde estás? Onde tu estás? Deus não disse para ele: Adão, o que é que você fez? Pais, vocês sabem que quando um filho faz alguma coisa errada, que a gente fala: o que é isso, menino? O que você fez? Como é que você fez isso? Não, Deus não foi para lá para ficar acusando. Onde estás? Ele sabia que algo havia sido rompido, e nós precisamos entender que do mesmo modo que Deus foi atrás de Adão, Deus foi atrás da tua vida e da minha vida. Ele disse que não foste vós que me chamaste, mas eu vos escolhi e vos designei para que vades e deis frutos. É assim que a palavra de Deus diz, é isso que a palavra de Deus diz. Mas após esse nosso encontro com Cristo, todos nós fomos chamados para viver de uma maneira digna, de uma maneira santa, e isso também vai fazer na tua vida e na minha vida, cada vez mais, conforme nós formos andando, conforme nós formos deixando que o atuar de Deus, o Espírito Santo atuando através de nós, no nosso caminhar, cada vez mais Ele vai fazendo com que você e eu sejamos parecidos com Cristo. É isso que a palavra de Deus diz. E o convite que você, quando você está lendo o livro de Efésios, é justamente uma das coisas mais importantes que nós precisamos, ficarmos cheios da plenitude de Deus. Olha, se falasse assim, você precisa ficar cheio, já era muita coisa, mas ficar cheio de toda a plenitude, gente, como é que nós podemos imaginar que Deus quer repartir conosco toda essa plenitude? Você sabe o que quer dizer plenitude, segundo o dicionário? Qualidade de pleno, cheio, repleto. Então eu e você precisamos estar completamente abastecidos, e Paulo começa escrevendo esse livro justamente pedindo para Deus que Deus nos conceda espírito
espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Deus. É assim que começa. Então, eu e você também podemos pedir isso. Senhor, me dá esse espírito de sabedoria, me dá esse espírito de revelação no pleno conhecimento. Não é, mas eu sou tão coitadinha, mas será? Mas eu... Não, querido, é para você, é para mim, isso está escrito. Nós podemos pedir esse espírito de sabedoria, esse espírito de revelação do pleno, do completo, do total poder que há em Deus. Qual é o nosso alvo então? Ser completamente abastecido por Deus, de Deus. Você entende isso? Ele vai te dar, mas ao mesmo tempo você também, porque Ele te deu, por Deus, de Deus, você vai transmitir para outras pessoas. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Para que tudo isso comece na tua vida e na minha vida, nós precisamos também pedir para Deus que Ele abra os olhos do nosso coração. Como assim, Raquel? Coração tem olho? Tem, querido. Nesse sentido espiritual, é porque do coração é a fonte de tudo. É do coração que começa tudo. Então nós precisamos pedir, se nós não estamos entendendo alguma coisa, nós temos que pedir, Senhor, abra os nossos olhos. Pode ser físico também, mas nós estamos pedindo, é aqui dentro que tudo começa. Você precisa entender que toda a tua sede e fome de Deus começa de dentro que tem essa mudança. E é claro que quando você está fazendo tudo isso, Deus tem um plano, tem um propósito, e não é um negócio assim, Deus tem um plano, não, Ele tem um plano para a tua vida. Deus tem um plano para a tua e para a minha vida. Há um plano, há um propósito, há um chamado, há uma vocação, mas o lindo é que há uma provisão também. Deus tem uma provisão. Agora, do que? Nós temos ao nosso dispor, gente, riquezas inimagináveis. E eu quero aqui parar um pouquinho para contar para vocês uma experiência que eu tive com 1 ano e meio de convertido, quando nós fomos para o Iraque. Nós levamos 3 malas para 5 pessoas. Era isso que foi a minha mudança. Era só roupa que eu tinha levado. Eu não sabia de mais nada que ia precisar. Um país de guerra, não sabia como era a casa, viver em trailer. Nós moramos em trailer. Eu não sabia nada. Aí, quando nós chegamos, eu descobri que eu não tinha levado um monte de coisa. Né? Eu não sabia que era preciso levar toalha, eu não sabia que precisava levar guardanapo, não, pano de praia. Eu não sabia, eu simplesmente levei roupa em 3 malas. Como o Caio foi para lá num papel de chefia, um dia chegaram para mim e falaram, você vai com esse senhor, que não falava uma palavra de nada, só árabe, e eu não falava nada nem de árabe nem de inglês, então a conversa foi ótima. Foi chamada para que eu pudesse ir num local para ver o que eu precisava. Olha a cena, eu chego e eu me deparo com um monte de trailers, todos eles estavam paradinhos lá, e a hora que eu vejo, ele abre a porta, mulherada, sonho de consumo. Tudo o que você puder imaginar tinha lá dentro. Claro, a maior parte já usados, porque a firma tinha que dar, desde o colchão, roupa de cama, tudo isso a firma tinha que dar. Então, se alguém não levava, ela tinha. Até máquina de lavar roupa, uma pequenininha assim que eu também peguei. Mas tinha de tudo, É fralda, Rebeca usava fralda de pano. Muitos de vocês nem sabem o que é fralda de pano, meu filho. Era uma loucura, e eu olhei aquilo lá e eu falei, gente, quanta coisa tem aqui. Mas aí na hora eu parei e falei, eu não posso fazer isso. Eu vim aqui para buscar somente alguns itens. Eu vou pegar só o que eu preciso e vou embora. Afinal de contas, meu marido é chefe, eu não posso usar de uma coisa e querer mais e mais e fazer mais e mais só por causa de título. E eu saí de lá com aquelas coisinhas e fui embora com o que eu precisava. Por que você está contando isso, Raquel? Porque é isso que acontece na tua e na minha vida. Deus tem planos, aquilo está lotado, tem bênçãos até não poder mais. O que Ele tem disponível para a tua e para a minha vida é algo tão sobrenatural, mas nós estamos chegando lá assim, não, Senhor, eu não sou boa para merecer isso. Não, eu não posso fazer aquilo. Se fosse hoje que eu chegasse na frente daquele trailer.
se fosse hoje, só pelo entendimento do que eu sei, do que quem é o nosso Deus e de quem somos nós na presença desse Deus. Isso é uma coisa que me chamou tremendamente a minha atenção. E enquanto eu estava pensando nisso, eu estava pensando, escrevendo, eu falava, imagine o que representa, significa a suprema grandeza do poder que há em Cristo Jesus e que foi dada a nós, os que cremos. É isso que a palavra de Deus está dizendo, suprema grandeza do poder. Se falasse só poder já seria muito, tá? Poder de Deus, suprema grandeza do poder de Deus que está disponível para a tua vida e para a minha vida, a nós os que cremos. E este poder tem um nome, ele se chama Espírito Santo de Deus. Aleluia, aleluia. Foi esse poder que fez Cristo realizar tudo aquilo que ele realizou, os milagres que ele fez, andar como ele andou, falar como ele falou. Você já imaginou o amor que devia exalar dele, mas ao mesmo tempo o perdão, porque ele passou constantemente por rejeições, situações difíceis. Ele ressuscitou morto. Você vai falar, mas ele era Jesus? Era homem, ele não era Deus. Você se lembra que o Espírito Santo desceu em forma de pomba na hora que ele foi batizado? Diz a Bíblia no livro de Atos que Deus fazia através dele os sinais, maravilhas. Era Deus atuando, não era Jesus, Deus caminhando e fazendo aquilo. E você tem essa autoridade, você tem esse mesmo poder, foi delegado. É isso que a palavra de Deus está dizendo, é isso que a palavra de Deus está dizendo. A Bíblia diz que depois da morte e ressurreição de Jesus, que também foi feito pelo Espírito Santo de Deus, a Bíblia diz que Deus o colocou assentado à sua direita, e hoje também Jesus intercede por você e por mim. Olha, eu conheço pessoas, sapatinho de fogo, que quando ora, quando intercede, você fala, uau! Agora imagine Jesus olhando e intercedendo pela tua vida. Gente, olha que coisa maravilhosa. É o que a palavra de Deus diz, é que nós não nos apropriamos daquilo que está lá, nós não entendemos o que é que ele está dizendo. Agora, além de tudo, Deus colocou todas as coisas embaixo dos pés de Jesus, e Jesus, que se transformou no cabeça da igreja, e nós, como corpo de Cristo, nós podemos, por causa dele, por causa de quem é o cabeça da igreja, não é da igreja Manaim, é da igreja que existe por causa de Jesus Cristo. Deus colocou ele como esse cabeça, e ele colocou você como representante dele. Por onde você passa, você representa Jesus Cristo. Você entende o que é isso? Por causa da multiforme sabedoria de Deus, por causa disso, eu e você recebemos o mesmo poder que havia em Jesus, sobre Jesus. É o Espírito Santo que habita em você, é Ele. Nós precisamos falar demais dele, nós precisamos entender o que Ele fez, nós precisamos nos apropriar do que Ele fez. Hoje eu e você não andamos mais como nós andávamos antigamente. Eu não sei vocês, mas antigamente, na minha vida eu consigo detectar algumas coisas, né? Mas espírito de desobediência, espírito de rebeldia, o que a gente queria era satisfazer os nossos desejos, caminhar na carne, porque a nossa carne, ela é tendenciosa. Nós éramos escravos, tanto de Satanás como do pecado. É isso que nós éramos. Acrescente a isso a maldade, a malignidade que há no diabo, porque a intenção de Satanás sempre foi levar você e eu para o inferno. Satanás quer que o lugar que é destinado para ele possa estar não apenas com os anjos caídos, mas cheios daqueles que foram criados à imagem de Deus. O plano dele é porque ele odeia você. É por isso que nós sofremos tanta luta. Ele odeia porque ele odeia a obra-prima da criação de Deus. Ele odeia todo e qualquer ser humano. O mundo é odiado por Satanás. Não pense você que é privilégio seu ser odiado por Satanás. Ele te odeia porque ele sabe que você é de Jesus e que há um plano, e ele precisa te paralisar, ele precisa fazer você não crer no que está escrito, ele precisa te intimidar, porque assim não vai ser feito o quê?
resistir ao diabo para que ele fuja e que a gente possa saquear o inferno. É isso que ele está dizendo. Esse ódio que ele tem, ele quer ferir a Deus, levando filhos de Deus para o inferno junto com ele. Ele vai usar de engano, de astúcia, mentira, vai usar de malícia, ele vai usar de manipulação, medo, tristeza, ele vai usar até o teu e meu DNA espiritual que nós recebemos com a queda dos nossos pais Adão e Eva. É isso que ele vai fazer. Ele vai criar todo e qualquer tipo de situação. Ele vai criar luta, ele vai criar crise, ele vai trazer dificuldade, ele vai trazer doenças, porque ele quer te paralisar. Ele quer te fazer cair, desistir. A intenção dele é te amedrontar. A intenção dele é desencorajar, desanimar. E é isso que eu tenho visto. Quantas pessoas, por causa da luta, nossa, não está dando. Nossa, eu não sei, não vai dar. Mas é muita dificuldade. É muita dificuldade, sim. É por isso que eu estou orando sem parar e falando: Senhor, nós precisamos ter a revelação do alto de quem o Senhor é. Quem o Senhor é. Você foi escolhido, você foi chamado, você foi salvo, tudo isso está na palavra de Deus. Você foi separado, você foi adotado, você foi transformado, está sendo e vai continuar a ser, mas também você foi comissionado. Você foi comissionado e você foi capacitado para fazer a diferença. É isso que a palavra de Deus diz. A Bíblia diz que você é co-herdeiro de tudo aquilo que Deus deu para Jesus. Você também é herdeiro. A Bíblia diz que eu e você somos coparticipantes. Você faz parte de. Você está entendendo quem você é? Você está entendendo o que está acontecendo? Paulo, nesse livro, ele ora e ele está dizendo, a oração dele é para que nós fôssemos fortalecidos com poder, mediante o Espírito de Deus. Tem poder? Tem, mas é por causa do Espírito que hoje habita onde? Dentro de você. Ele está dizendo que ele pede para Deus para que nós sejamos fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no nosso homem interior. Teu homem interior, dentro de você, habita um poder sobrenatural. É o que a palavra de Deus diz. A Bíblia diz que Ele escolheu o teu coração para morar lá dentro. Ele escolheu você como casa da habitação dele. Que privilégio, que responsabilidade. Olha o que está escrito no livro de Efésios, capítulo 3, no versículo 20 a 21. A palavra de Deus diz assim, olha: aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder, não é nosso, é dele, que opera em nós. A Ele seja a glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações e para todos sempre. Amém. Queridos, nós fazemos parte desta igreja gloriosa. Você entende isso? Que quer seja pela morte natural nossa, que pela idade, seja o que for, quer seja pelo arrebatamento, nós somos representantes legais. Enquanto nós estivermos aqui, nós fomos chamados para fazer essa diferença. Ele começou a boa obra, Ele vai completar. Ele vai completar. Você não precisa ficar preocupado: eu não tenho estudo, eu não fiz isso, eu não sei falar. Esquece, não é você, é o que Ele faz em você, através de você, por você. É o que a palavra de Deus diz. Nós fazemos parte desta igreja gloriosa. Nós fazemos parte. Mas nós precisamos permanecer firmes e ser inabaláveis. E aí começa um processo. É aí que começa, porque nós nos tornamos representantes dele. Se a situação te deixar fora do controle, e é bom você não ter controle, mas te deixar com medo, te deixar assustado, se a situação... Ele está conseguindo. Mais um neutralizado. Mais um que está preocupando com aqui e agora, olhando para o lado, como eu vou fazer, como eu vou pagar.
Eu não estou dizendo que não seja válido, por favor, entenda isso. O que eu estou dizendo para você é que apesar do que você está passando, você tem que entender quem é o teu Deus, quem está dentro de você, e que você pode, apesar da circunstância, ter paz interior e caminhar como se estas coisas, mesmo você não vendo a solução, estas coisas estão na mão de Deus. É isso que a palavra de Deus fala, é isso que ela fala. Então o que eu estou querendo falar é desse poder que opera na tua e na minha vida, que nos ensina a permanecer firmes, ficar inabalável, apesar das lutas, das crises, das doenças, das tentações, das dificuldades, apesar disso. Enquanto nós estamos esperando esse arrebatamento, nós precisamos ficar, não saia do teu lugar, permaneça. Aí você vai falar, mas Raquel, como fazer isso com tanta luta, tanto desânimo, tanta ansiedade, tanto medo, tanta incerteza? A resposta para isso está em Efésios capítulo 6, versículo 1. Olha o que a palavra de Deus diz: quanto ao mais... Paulo, o livro de Efésios é maravilhoso, gente. Ele faz um resumo de tudo o que é preciso para você e eu, tudo que nós temos que fazer e nós não temos que fazer. Está tudo ali explicado, esmiuçado, nessa nova vida que você recebeu de Jesus. Então ele está falando de tudo. Não faça isso, te desafio, são só 6 capítulos. Chega em casa, lê aquilo que você vai ver quanta preciosidade, quanta pérola tem lá. E ele está falando tudo isso, e aí ele fala 6:1, quanto ao mais. Então, é assim, já falei tudo o que vocês precisaram. Agora, no demais, quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Você vai falar, gente, vocês já estão pregando isso faz tempo. O pastor Caio já pregou, não sei quem, todo mundo já tem falado isso. Mas é só isso que vai nos trazer e fazer ser vitoriosos, viu? Saiba que é isso que nós precisamos. Então nós vamos pensando nesse desafio. E ele falando, fortalecei-vos no Senhor. Como fazer isso? Aí vem a pergunta, se eu não estou conseguindo me fortalecer, o que eu tenho que fazer para me fortalecer no Senhor? Tudo vai começar pela fé. Olha o que está escrito no livro de 1 João, capítulo 5, versículo 4 e 5. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Você já nasceu no Espírito? Você já nasceu de Deus? Você já aceitou Jesus? Já reconheceu que você é pecador? Pediu perdão? Todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Você já pode riscar o vence. Eu sou vencedora desse mundo porque eu nasci. E qual é a vitória? E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Aí depois nós precisamos aprender uma segunda coisa. Você começou pela fé, é excelente, mas você tem que aprender que uma é a tua parte, a outra é o que Deus faz. E Deus demonstrou isso no livro de Êxodo, capítulo 14, versículo 13 e 14, ele diz assim, olha, não tenham medo, fiquem firmes, e vejam o livramento que o Senhor lhes fará no dia de hoje, porque vocês nunca mais verão esses egípcios que hoje vocês estão vendo. O Senhor lutará por vocês, fiquem calmos. Você lembra a situação, os egípcios voltaram, ficaram chateados que já tinham mandado embora, tinham perdido os filhos, e eles vão atrás outra vez do povo de Israel, e naquele momento, Deus manda dizer estas palavras. Então, querido, a crise que você está vendo, a situação que você está vendo, Ele está dizendo, fiquem calmos, porque o Senhor lutará por vocês. Uma é a nossa parte, ter fé, mas a outra é o que Deus pode fazer nesta situação, nesta história da tua vida e da minha vida. E aí,
nós temos que pensar o seguinte: qual a outra parte? Deus disponibiliza para nós meios onde nós vamos ser vitoriosos. São armas espirituais. E você sabe que a arma espiritual é porque Satanás é espiritual. Você não está lutando contra carne e sangue. Você está lutando contra demônios, contra espíritos malignos. Então precisamos de armas espirituais. E o que ele está dizendo é que Deus já disponibilizou armas espirituais para você e para mim. Deus já disponibilizou a armadura dele para você e para mim. Deus já disponibilizou até mesmo o fruto do Espírito, que são coisas que nem sempre nós vamos ter. Nem sempre você vai ter amor para dar. Amor você pode até dar para aquele que você gosta, mas e a encrenca? Você não vai ter alegria e passar por várias situações só se for pelo Jesus. Você está entendendo que Ele sabe que nós não iríamos conseguir, então Ele nos dá meio, Ele disponibiliza meios para que a gente seja mais do que vencedor. E sobre isso é que nós não conseguiríamos de maneira nenhuma sem Ele. Então, meus anjos, para combater Satanás, nós precisamos diariamente levantar e nos revestir desta armadura que Deus, só Ele pode dar. Aliás, Ele já até nos deu, é que nós não fazemos isso. Eu confesso, não é todo dia que eu levanto e falo: Senhor, agora, porque eu vou enfrentar um dia mau, eu me revisto da sua armadura. Não é todo dia, porque às vezes você levanta tão apressado para fazer tanta coisa, né? E você nem sempre imagina que naquele dia nós podemos ter uma batalha muito séria. Ele já deu e Ele sabe que deve ser usada para quê? Para resistir o mal. Olha o que está escrito, gente, em Efésios 6, capítulo 6, versículo 10 ao 13. Eu não vou nem falar sobre o que tem a armadura de Deus. Isso é para gerar em você curiosidade e você ir lá buscar para saber o que é que Deus disponibilizou. Uma próxima vez podemos pregar sobre isso, porque nós precisamos disso. Em algumas traduções está dizendo assim: revistam-se. Outras está escrito: vistam, com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta, ela não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau, e depois de terem vencido tudo, permanecer inabalável. Aqui está um segredo fora do normal, porque aqui está dizendo que a tua e a minha luta, ela é constante, a batalha diariamente, só que nós não estamos sós, nós não estamos sem proteção, Deus está conosco, Deus é por nós, é isso que a palavra de Deus diz constantemente. Nós estamos em uma guerra, porque na verdade nós estamos em território inimigo. Você sabia, o Caio sempre fala isso, né? Nós somos ETs. ETs são aqueles seres que não são da Terra e que pertencem a outros mundos. Não é assim que tem o filme, o ET, E.T. from Home? Você é um ET. Você não é deste mundo. Você está neste mundo. E é por isso que Satanás tem raiva de você. Porque você está no território dele. Eu e você somos peregrinos aqui neste mundo. Mas nós não somos desse mundo. Aqui não é o nosso lar. Nós estamos só de passagem, esperando o tempo para estarmos completamente com Ele, no final de tudo, sem nenhum problema, nenhuma dor, nenhuma ansiedade, nenhuma doença, não vai ter nada. Essa vai ser a nossa volta ao nosso verdadeiro lar. E porque nós estamos no território inimigo, mas se nós somos filhos de Deus, nós somos soldados. Nós somos soldados, e um soldado precisa estar preparado, um soldado precisa ser preparado. Tudo bem, nós fomos convocados para uma guerra, nós precisamos então ser bons soldados, é o que a palavra de Deus diz. Sempre haverá um conflito, e esse conflito é terrível para todos aqueles que aceitam a Jesus. Como eu falei, o diabo tem ódio da tua vida, o diabo tem ódio de você, e ele quer machucar o coração de Deus, fazendo com que esses filhos vão embora para o inferno, é o que a palavra diz isso.
A palavra de Deus diz que nós lutamos contra Satanás, mas a palavra de Deus também diz que eu e você lutamos contra a nossa própria carne, contra os nossos desejos, as nossas vontades, os nossos pensamentos que nem sempre foram transformados. Nós somos de Jesus, mas nem sempre nós transformamos. Você sabe que desejo em si não é pecado? Não é pecado. O problema é que ele, quando começa dentro de você a te levar a pecar, transformando em cobiça, inveja, você quer o que o outro tem, o que você não tem, você faz comparação com o outro, por que que Deus dá, por que eu não tenho, por que eu não fiz. Isso daí, quando você começa a usar meios errados para conseguir aquilo que você quer, isso sim é pecado. É só você olhar a vida de Eva. Eva, ela ficou com vontade de saber mais, mas essa vontade que ela teve já veio de uma motivação errada, porque ela veio de uma insatisfação, de uma ingratidão, veio de uma inveja, de uma cobiça. Como assim, Raquel? É claro, você será como Deus. Você não vai precisar mais buscar Deus, depender de Deus. Então, neste momento, aquela cobiça que foi gerada era o pecado, já estava ali. O eu dela foi colocado no centro. Eu quero isso. Eu gostaria de. Então, cuidado com aquilo que você quer. Você precisa perguntar para Deus se é isso mesmo. Nós precisamos pedir para Deus nos fortalecer cada vez mais, nos dirigir. E nós devemos buscar essa força no relacionamento profundo, na única fonte que pode te saciar, na única fonte que você pode ter o recurso necessário. Sabe o que isso quer dizer, querido? Que o teu e o meu relacionamento com Deus tem que ser vivo e prático. Diariamente, Jesus, vamos junto. Jesus, o que o Senhor quer? Me ensina, me conduz. É isso que a palavra de Deus diz. É um relacionamento permanente. Mas olha o que está escrito no livro de João, no capítulo 15, versículo 1, diz a palavra do Senhor: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Você vai falar, Raquel, não estou entendendo que você foi para esse outro lado. Muito simples, porque todo ramo que permanece em Cristo é dele que vai tirar todos os nutrientes necessários para ser vencedor, que só ele tem para dar. Agora, o que um soldado precisa? Um soldado precisa ter força, não resta dúvida. Olha só de pensar quanto que eles têm que andar, caminhar, fazer os exercícios, né, querido? Fazer exercício, levantar, correr e tudo. Ele precisa ter força. Ele precisa força, inclusive, para carregar aquela mochilinha que não é nada fácil de levar, né? Além de tudo, ele está cheio de coisa com ele, ele precisa de força. Força para carregar as armas. Mas, além disso, ele precisa de uma coisa. E é isso que muitas vezes falta na vida do cristão, é o que eu chamo de coragem. A coragem, nós precisamos dessa força e dessa coragem. E isso daí precisa ser renovado na tua e na minha vida diariamente. Diariamente. Olha o que está escrito no livro de Isaías, capítulo 40, versículo 31. Diz a palavra do Senhor: os que esperam, em algumas traduções está dizendo os que confiam. O que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. A palavra de Deus tem que ser real na tua e na minha vida. A pergunta é, você realmente confia em Deus? A pergunta é, você está esperando em Deus, o tempo de Deus, você está buscando nele? Você tem que esperar, confiar, é o que a palavra de Deus está dizendo. Então, se eu tiver que resumir tudo isso que eu estou falando para vocês, eu tenho que dizer que nós temos que fortalecer a nossa fé, porque muitas vezes ela está bem abaladinha. Ou se ela está. Nós precisamos voltar a ter esperança. A esperança já tem morrido no coração de muitas pessoas. Nós precisamos de sabedoria do alto. Nós precisamos pedir a Deus para renovar a nossa paciência, porque nós estamos com o estupim desse tamanhozinho. É um tal de irritação, é um tal de... Não, isso é só comigo, ninguém mais. Você está impaciente, mas tudo bem. Nós precisamos disso, nós precisamos voltar a crer que Deus pode todas as coisas. Agindo Deus, quem impedirá, gente? É o que a palavra de Deus diz. Nós precisamos acreditar que nós somos mais do que vencedores, pois somos dele e dependemos dele. É o que a palavra de Deus diz.
Está à tua e à minha disposição a graça de Deus, com certeza, as bênçãos de Deus, com certeza, misericórdia, com certeza, fidelidade, bondade, tudo isso está à disposição, mas também está à nossa disposição o fruto do Espírito Santo, que vai nos moldar para sermos mais mansos, ter um pouquinho mais de domínio próprio, paciência, né? Nós precisamos disso. Nós também temos à nossa disposição, como eu falei, essas armas espirituais, e nós também temos que desfazer, olha a palavra, desfazer as obras das trevas. Foi para isso que Deus te chamou. É simples assim. A tua guerra é porque você, como soldado, foi comissionado para estar num lugar que não é teu, é território inimigo, é uma guerra, mas você foi comissionado para desfazer as obras de Satanás. É o que a palavra de Deus está falando. Simples assim. Muito simples. É isso que ele está dizendo, sabe? Observa que somos nós que nos apropriamos daquilo que Deus deu. Você não vai chegar para Deus e falar: Senhor, me reveste da tua armadura. Não é assim. Se você está orando assim, você está errado. A armadura está toda disponível, mas é você que vai e que se reveste dela. É você que coloca essa armadura sobre você. É você que usa das armas espirituais que já estão disponíveis. É isso que a palavra de Deus diz. É você que vai se apropriar, ou não. Então, de repente, você fala: não, nem sabia que tinha isso. É que nem a Raquel. Está lá, está tudo pronto. Eu podia pegar tudo que eu quisesse, estava lá. Não, Deus, eu sou tão... Usa outro. Manda outro. Não, ele não está dizendo isso. É você que tem que falar não para o pecado. Não vai ser Deus que vai falar não para o teu pecado. É você que vai ter que orar sem cessar. Isso daí faz parte do dia a dia da vida do cristão. É isso. Uma é a parte de Deus, mas e qual é a nossa parte? O que nós temos feito por ela? Com ela? Você já se apropriou de tudo que Deus tem para você? Você sabe que eu acho que às vezes nós já nos apropriamos em algumas ocasiões. Em algumas situações a gente é forte, vence. Não, isso eu tirei de letra, está tudo bem. Deixa mexer com o filho. Deixa mexer com um negócio. Para homem mexer no bolso, perdeu o rumo. Perde o chão. O bicho sabe. O bicho sabe. E o que eu estou propondo para vocês é: se revistam. Busquem a Deus, sejam cheios do Espírito Santo para você falar não para a tua carne, mas também não para o diabo. É o que a palavra de Deus diz. É isso que eu e você precisamos. A Bíblia diz no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 7, a Bíblia diz: portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Você precisa resistir ao diabo? Claro. Mas primeiro, para você resistir, você tem que se sujeitar a Deus. Se você estiver em pecado, peça perdão e ande com Ele de uma maneira diferente. Se revista da palavra, creia nela e pratique aquilo que você está falando. Então, se sujeitando a Deus, não há diabo que vai parar o processo de Deus de vitória na tua vida e na minha vida. É isso que a palavra de Deus está dando. Sabe o que às vezes eu penso? Às vezes eu penso que o que é preciso mesmo é nós delimitarmos quem é o Deus que nós cremos. Tem muita gente que ainda está crendo naquele Deus pregado na cruz, que Ele está ali morto. O coitadinho, não, queridos. Ele é Senhor dos senhores, Ele é o Rei dos reis. E eu e você não podemos, agora sim, todo o poder e autoridade já está sobre Ele. Ele já tem tudo embaixo dos pés. Agora, como Deus, assentado, estando ali em cima, Ele está dando o mesmo poder e autoridade para você. Deslimita teu Deus. Deslimita teu Deus, é isso que nós precisamos. Sabe uma coisa que é interessante? Deus não nos dá força para nós ficarmos armazenando força. Te deu bastante, você guardou no depósito? Não, é diariamente que você tem que ir diante dEle para buscar essa força, esse poder, se revestir dessa armadura. É isso que você precisa fazer. É isso que você precisa diariamente se apropriar de tudo que Deus já te deu. É isso que você precisa fazer. Qual é a suprema grandeza do poder que há neste teu Deus, meu Deus, deste Pai que está conosco? Ele tudo pode.
Muitos cristãos, mas é muita gente, inclusive quem nos ouve, se você for uma dessas pessoas, é hoje que é o dia da tua libertação. Muitos cristãos que deveriam estar sentados com Cristo, numa mesa de banquete, sentados nas regiões celestiais, porque já estamos. Não é que um dia você vai sentar. Efésios diz que eu e você já estamos assentados nas regiões celestiais com Ele. E a Bíblia está dizendo isso porque tem muito cristão, muito, que ao invés de estar na região celestial, está comendo migalha do que cai da mesa do seu amigo, do seu irmão, Senhor Jesus Cristo. É isso que o diabo quer fazer com você e comigo. É isso. Tudo já está embaixo do pé dele. Rejeita, gente. Rejeita, se submeta a Deus. Peça para Deus mudar a tua vida, para você ser um homem ou uma mulher com o coração voltado para Deus. Se revista diariamente dessa armadura. Eu torno a repetir. Tudo que nos foi dado, tudo que foi preciso fazer, já foi feito. Jesus não está precisando voltar aqui para fazer alguma coisa a mais que Ele esqueceu. Ele não esqueceu. Quando Ele falou está consumado, tudo foi feito. O que eu e você precisamos, nós temos tudo para prosseguir, nós temos tudo para resistir, nós temos tudo para vencer e derrotar Satanás. Nós já temos. Eu sei, existem ciladas astutas que o diabo faz. Eu sei que, a menos que eu e você usemos a provisão que já vem de Deus, nós não seremos vitoriosos. Nós não seremos. Você já reparou que Deus não colocou essa armadura em você? Olha para frente de você, está ali prontinha a armadura. Mas você que tem que levantar, ir lá e se vestir. É isso que a palavra de Deus diz. Ele pôs a armadura diante, as armas estão na tua frente, você que tem que se apropriar. É nossa responsabilidade, é nossa tarefa, nosso dever, nos revestirmos, usarmos tudo aquilo que Ele já tem dado. A nossa parte é ter fé, a nossa parte é andar no Espírito, a nossa parte é orar sem cessar, a nossa parte é buscar essas armas, é ser cheios do Espírito, para não andar na carne, para não satisfazer as vontades da carne. Infelizmente, o diabo tem conseguido nos paralisar, tem conseguido destruir a tua e a minha fé em algumas situações. Ele tem trazido dúvidas, inclusive sobre o amor de Deus sobre nós. Será que Deus me ama mesmo? Olha, eu já estou pedindo há tanto tempo. Ele tem conseguido gerar medo, ele tem roubado a nossa alegria, nossa esperança. Ele tem conseguido, gente. O diabo tem conseguido trazer até desespero, pânico, insegurança. Por quê? Porque ele quer acabar com a nossa paz de espírito. Ele quer acabar, é isso. Infelizmente também nós temos muito crentes que são como bebês espirituais. Estão convertidos há tanto tempo. Sabe uma criança o que ela quer? Ela acha que tudo existe para a satisfação das necessidades dela. Ela tem fome, ela acha que chorando tem que dar a comidinha dela. Se ela é um pouquinho mais velha, você tem que fazer o que ela quer. Se você não fizer, ai de mim. Ai do papai e da mamãe, ela vai gritar, chorar, espernear até você. Tá bom, é só dessa vez, você está errado. Porque tem que ser do jeito que tem que educar e não cedendo a toda e qualquer vontade. O que eu estou falando sobre isso é que tem cristão assim, Deus não está me dando, eu não brinco mais, eu não vou mais nessa igreja, eu quero ouvir aquilo que vai só me mostrar que eu vou conseguir ganhar. Nós não podemos ser crianças. Claro que criança no sentido de olhar para uma criança e ver que ela tem fé, que ela caminha. Deus mesmo falou, né, que nós devíamos olhar para as crianças. Mas nós não podemos ser crianças espirituais. Crianças que fica querendo tudo girando em torno dela. Crianças que agem como se tudo tivesse que ser do meu jeito, na minha hora, da minha maneira de ser. Nós não podemos mais. Nós não podemos, os dias são maus. Porque quando Deus não faz, essa oração que o Caio leu hoje, tem 20 anos. Quanto tempo você está esperando para ver a tua resposta? Eu não sei. Mas nesses 20 anos,
nós fomos transformados, nós ficamos mais dependentes, nós ficamos buscando cada vez mais a Deus, nós ficamos cada vez mais querendo estudar a palavra para poder caminhar nessa novidade. Então Deus está no controle de tudo. Mas a nossa luta começa na alma, a nossa luta vem e enfraquece o nosso espírito, os corpos. É o que a palavra de Deus fala. Você tem que permanecer firme. Você tem que crer nas promessas de Deus, naquilo que está escrito. Utiliza tudo aquilo que Deus já te deu. Gente, você precisa se lembrar que resistir é o oposto de ceder. Resistir é o oposto. Ficar firme é o oposto de fugir, de ser preguiçoso, de se tornar indolente. Você precisa permanecer. E permanecer não quer dizer que você tem que agir. Permanecer nem sempre vai fazer você andar. Se você ficar firme, você vai ser vitorioso. Nessa guerra, nossa luta que nós estamos tendo, nós vamos ter várias etapas. Pode ser que uma você consiga lutar, outra você não consiga, mas é porque nós estamos no território dele. Mas aí Deus nos deu autoridade sobre todo. Está escrito, sobre todo o poder das trevas, e nada absolutamente vos causará dano. Não tenha medo, maior é o que está em você. Você tem que se levantar e dizer: Satanás, eu me levanto contra você, e você vai tirar a mão dos meus negócios, você vai tirar a mão dos meus filhos, você vai tirar a mão dessa situação, e não importa, você tem autoridade, você só precisa estar sujeito a Deus, para que a coisa ande. Sabe qual foi o erro de Eva? A Eva falhou porque ela realmente, mas ao invés dela resistir ao diabo, ela ficou negociando com ele. Diferente do que Jesus fez, claro, né? Porque Jesus maravilhosamente, está escrito, eu não estou vendo, eu estou com fome. Ele estava na mesma situação, fragilizado. Está escrito. Se está escrito é o quê? Faça o mesmo, querido. Faça o mesmo. Seja sóbrio. Seja sóbrio. Ser sóbrio é o oposto de ser uma pessoa impulsiva. Seja sóbrio, uma pessoa frívola. Seja sóbrio, seja moderado. Quantos cristãos cheios de ira, quantos cristãos... Nossa, quanta coisa. Mas hoje é o dia da tua e da minha vitória. Então eu te convido a ficar em pé. E hoje nós vamos orar e nós vamos pedir para Deus, para que Ele complete essa obra. Você vai fechar seus olhos carnais, mas você vai pensar nos seus olhos espirituais, que diante de você está posta uma armadura. Diante de você, Deus tem colocado uma mesa com armas que são necessárias para a tua e para a minha guerra, para a tua e para a minha luta. Veja tudo isso e vê o que você vai fazer. Vamos orar sobre isso. Oh, Pai amado e querido, Senhor, essa palavra que foi dita hoje, ela tem que gerar em nós mudanças, ela tem que nos mostrar quem nós somos e quem Tu és. Essa palavra, Senhor, mostra, Pai, a nossa fragilidade num mundo caído, onde muitas vezes, Senhor, nós estamos apanhando tanto, que nós já estamos até sem força. Nós estamos muitas vezes falando: Pai, eu não aguento mais, para tudo que eu quero subir, Pai. Mas em nome de Jesus, é hoje que eu me aproprio de tudo aquilo que o Senhor já fez, Pai. É hoje, a Tua palavra nos ensina a nos encher do Teu Espírito, Pai. Não é encher de novela, não é encher de televisão, não é encher de celular. Hoje nós queremos, em nome de Jesus, nos encher do Teu Espírito, buscar a Tua face. Hoje nós queremos dizer, Pai, que nós somos mais do que vencedores. Hoje nós queremos nos apropriar de tudo que o Senhor já deu, já fez por nós. Senhor, em nome de Jesus, que esta palavra: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, rompa dentro de nós, exploda dentro de nós o sentido do que o Senhor nos chamou para ser, o sentido do que o Senhor quer fazer na vida de cada um de nós que são chamados filhos de Deus. Pai, a nossa força tem nome. A nossa força tem nome, e esse nome é o Espírito Santo de Deus. A nossa força, Senhor, é uma pessoa, é o
Deus Todo-Poderoso. Pai, em nome de Jesus, que eu e meus irmãos possamos resistir, seja enfermidade, seja crítica, seja dificuldade financeira, seja relacionamentos, Senhor, que estão acabados. Pai, hoje o Senhor nos chama para fazer a diferença. Hoje nós estamos dizendo, Pai, deslimita-nos, Senhor, deslimita-nos, Senhor, retira o peso da ansiedade, do medo, da angústia. Nós rejeitamos todo dardo inflamado do maligno. Querido, diga você isso: eu rejeito todo dardo inflamado, toda mentira que o diabo tem colocado na minha vida. Eu rejeito, Senhor, em nome de Jesus. Renova, Senhor, o nosso amor por Ti, o nosso amor pela Tua obra, o nosso amor pela Tua igreja. Renova, Pai, renova, Pai. Nós precisamos estar prontos, preparados para essa guerra que nós passamos diariamente, Pai. Nos faz lembrar pelo Teu Espírito, Senhor, que todo dia, quando nós levantarmos, nós precisamos nos revestir de Ti, Pai. É o Senhor, é o Espírito que tem que nos conduzir, é o Espírito que tem que nos guiar. Nós nos revestimos da Tua força, nós nos revestimos do Teu poder, e nós Te pedimos, abra os olhos do nosso coração, porque nós queremos entender o que representa essa passagem, Pai. Conhecer, experimentar, vivenciar toda a plenitude que há no poder deste Deus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, troca as nossas vestes que já estão rasgadas, que estão rotas. Troca, Pai. Que o Senhor, é espiritual isso, Pai. Quantos cansados, Pai, mas é espiritual. Troca as vestes, Pai. Troca as vestes, coloca, Senhor, vestes novas. Erga teus guerreiros, teus filhos, teus herdeiros, teus príncipes e as tuas princesas, Pai. Eles farão diferença por onde passarem, Pai. O mundo não vai contaminá-los, mas eles vão, Senhor, diante do mundo, diante das trevas, ser sal e luz, Pai. Renova a nossa confiança, renova nosso amor, Pai, em nome de Jesus. E é agora, na autoridade deste nome, é nessa autoridade que nós pegamos e nos revestimos da Tua armadura. É na autoridade do nome de Jesus. Essa armadura que o Senhor já tem nos dado, ela foi preparada para nós, Pai. O Senhor sabe o que cada um enfrenta, Pai. Nós nos apropriamos das Suas armas, nós nos apropriamos de tudo que o Senhor tem para nós, e em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós queremos profetizar com os nossos lábios. Nós somos mais do que vencedores, porque nós conhecemos quem é o Deus que nós servimos, e nós dizemos não para os nossos sentimentos, nós dizemos não para a situação que nos cerca, nós dizemos não para esta enfermidade. Você que nos ouve, que está passando um momento assim, receba do Senhor a cura, a libertação. Receba esse poder que excede tudo que eu e você podemos pensar e pedir. O poder deste amor, o poder que vem do alto, para que nós sejamos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Amém e amém. Glória seja dada a esse Deus. Você foi chamado para ser um príncipe, você foi chamado para ser um guerreiro, você foi chamado para ser embaixador, e tudo isso porque dentro de você o próprio Deus habita, te capacita, te comissiona, te manda, mas vai junto. Você nunca vai estar só. Hoje é o dia que você está deixando dentro deste lugar toda a tua preocupação, toda a tua ansiedade, todo o teu medo. Você não está deixando num lugar, você está deixando na mão do único que pode resolver. Amém? Glória a Deus. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor do nosso Deus e Pai, que as eternas consolações
mas também a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de nós, com você que nos assiste, sabendo que Deus está aí juntinho, você nunca vai estar só. A você que está aqui, saia para vencer. Saia para vencer. Em nome de Jesus. Amém.